Podemos sentar? Assim como Levi orou, que haja transformação nas nossas vidas, né? E nos lembrando do tema, que todos nós aqui estejamos tendo a oportunidade de sair desse estado de devaneio, mas estarmos vivendo uma realidade com Cristo, amém? Gostaria de chamar o pastor Fernando para estar aqui conosco. Mais uma vez agradecer a disponibilidade do pastor. Gostaria que todos estivessem estendendo as mãos para o pastor. Vamos orar por ele. Pastor Davi, o Senhor nos dirige em oração? Senhor Deus, estamos aqui para te adorar, Senhor, para glorificar o teu nome. E estamos aqui, Senhor, também para ouvir a tua voz falando conosco através das Escrituras, Senhor. E nós suplicamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha nesta manhã agir, ó Deus, e tornar a sua palavra viva na vida do pastor Fernando, nos seus lábios, na sua mente e também, Senhor, nos nossos corações, Pai. E que a tua palavra seja aplicada em nós e ela venha nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, Senhor, nos instruir na justiça, para que nós sejamos salvos, ó Deus, perdoados, redimidos e também, Senhor, sejamos pessoas, homens, mulheres, jovens, completos, equipados, amadurecidos, ó Deus. Amém. E sejamos prontos, ó Deus, para fazer tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Amém. Concede ao teu servo, Senhor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Para mim é uma alegria estar com vocês. Trago um abraço da nossa igreja, Igreja Batista da Graça, que antes era Batista do Jardim Marambá. Como nós mudamos de bairro, mudou-se o nome. Então agora é Batista da Graça, tá? E tem um pessoal da nossa igreja hoje aqui, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, e eu trouxe dois seguranças, o Anderson e o Juninho. Fiquem em pé aí os dois aí, para eles verem. São solteiros, tá? Então, para mim é uma alegria estar com os irmãos, junto com o pastor Davi. Nós estivemos lá em São Carlos, sábado. Então, a gente tem visto o que Deus vem fazendo no nosso meio, isso é maravilhoso. Nessa manhã, minha proposta para vocês é falar sobre o custo do discipulado. Dentro desse assunto mesmo, devaneio, essa ideia de ilusão, distração, nós acabamos perdendo essa ideia de realidade cristã. Qual a realidade da vida cristã? Não é tão simples ser discípulo de Jesus, não é algo como nós estamos vendo hoje. A pessoa diz que se converteu e vive de qualquer jeito. Isso é um devaneio, isso é uma ilusão. Então, dentro disso, nós vamos falar do custo do discipulado. E o texto que nós vamos meditar nesta manhã se encontra em Lucas, capítulo 14, do verso 25. Nós vamos ler o verso 25 ao 35. 10 versículos. Todos acharam? Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 35, diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém? Nós estamos vendo que ser discípulo de Jesus não é algo simples. Nós não podemos nos iludir. Quantos aqui já ouviram falar dos irmãos morávios? Levante a mão. Pouca gente. Depois de uma perseguição em seu país de origem, a Boêmia, na Morávia, no centro da Europa, um pequeno grupo, eles escaparam para a Alemanha Oriental, isso no século XVIII. Houve uma perseguição na Boêmia, e eles escaparam para a Alemanha e formaram um grupo, uma igreja ali, um grupo de irmãos. Eles são conhecidos como os moravianos. E essa igreja era uma igreja de oração e uma igreja missionária. 2 jovens que faziam parte desta igreja decidiram fazer a obra missionária em uma fazenda que ficava em uma ilha ao leste da Índia. Eles descobriram que tinha um povo que morava ali e eles queriam ir até aquele lugar para pregar o evangelho ali, no leste da Índia, em uma ilha. E nesta ilha havia uma plantação de cana e um homem que era dono de escravos, ele que controlava essa ilha. E esses 2 jovens da igreja, com 20 anos, eles queriam ir até lá para pregar o evangelho para os escravos. E eles pediram permissão para o dono da ilha. E o dono da ilha era ateu. Ele disse: aqui ninguém entra com esse negócio de Bíblia, evangelho. Então os 2 insistiram. E eles falaram: e se nós formos como escravos? Se vocês vierem como escravos, vocês podem pregar o evangelho aqui. E o dono disse o seguinte: ó, que eu não vou. Como que vocês vão vir? Como é que vai pagar a passagem de navio? E eles falaram: nós nos vendemos como escravos e com o dinheiro a gente paga a passagem. E foi isso que eles fizeram. E a resposta do dono foi imediata. Ele disse: pode vir. Como escravo, vocês podem vir. Então, eles oraram, fizeram essa proposta, se venderam e usaram o valor da própria venda para custear a viagem. Essa ideia de discipulado cristão, ela se perdeu, de sacrifício, de dedicação. Vocês conseguem imaginar 2 jovens do nosso século, da nossa cidade,
de nossas igrejas fazendo isso hoje? Se vendendo como escravos para pregar o Evangelho. Nós perdemos a radicalidade da vida cristã. Estamos perdendo. Eu estava falando com o pastor Davi, nós vivemos numa das piores épocas. Por quê? A nossa era é a era do entretenimento. Nós temos muitas facilidades para o entretenimento. São 150 canais, cinemas espalhados, mídias sociais, celular, que você tem acesso agora ao mundo todo em um aparelho que cabe em uma de suas mãos. É muito entretenimento. Shopping, fast food, comidas de todos os tipos. Você pode sair daqui agora e falar, eu vou comer comida árabe, amanhã eu vou comer comida chinesa, indiana. Nós temos muitas facilidades hoje. E isso nos ilude. Isso nos tira da realidade do evangelho, do discipulado. Isso é um devaneio. Então nós precisamos nos esforçar mais do que os nossos pais tiveram que se esforçar. Nós vamos ter que lutar mais contra as tentações, contra as propostas de Satanás, os banquetes, são muitos. O texto que nós vamos meditar nesta manhã, ele começa dizendo que uma multidão estava seguindo Jesus. Uma multidão veio até Jesus. E nós sabemos que as pessoas vão até Jesus por motivos errados. As pessoas vão porque querem o pão. Jesus multiplicava pão e peixe. As pessoas vão porque querem cura. Jesus curou muitas enfermidades. E a dificuldade era grande. Se hoje já é difícil com o SUS, imagina naquela época. Não tinha médicos, remédios. Então as pessoas, muitos iam até Jesus por motivos errados. Então Jesus, ele procurava corrigir a ideia daquelas pessoas, para que eles não se iludissem, achando que segui-lo era algo simples e fácil. E nós precisamos ouvir isso hoje. Tem muita gente indo até Jesus achando que é simples, que é fácil, mas não é. Há um custo. Não é fácil, não é simples. É algo que exige renúncia. Jesus disse, se você não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. Eu não te quero como discípulo, se você não estiver disposto a renunciar tudo quanto você tem. Se você não me amar mais do que você ama os seus pais, os seus filhos, o seu marido, você não pode ser meu discípulo. Eu exijo um amor superlativo. Você tem que me amar mais do que tudo, senão eu não te quero como discípulo. Nós precisamos ouvir isso, mais do que nunca. Jesus vai dizer que o custo do discipulado é como um homem que vai construir uma torre. Esse é o nosso primeiro ponto. Olha o verso 28. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-la? O texto não fala o tamanho da torre e nem a finalidade da torre. O que nós sabemos? Jesus disse, vocês devem se sentar. Vocês devem se assentar. Sentem primeiro. Você deve sentar para calcular.
A ideia de sentar é que esta decisão de seguir a Cristo não pode ser uma decisão na emoção, na empolgação. Deve ser algo pensado. Eu vou me entregar a Cristo sabendo do que a minha vida será daqui para frente. Eu vou me sentar, eu vou aquietar o meu coração, eu vou aquietar a minha mente e eu vou ponderar, eu vou calcular as despesas. O que mais nós sabemos? Verso 29. Para não acontecer, depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele. Verso 30, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. O que Jesus está dizendo é: antes de você me seguir, de tomar uma decisão de ser meu discípulo, você deve sentar, você tem que calcular, porque se você calcular de forma errada, você vai passar vergonha. Construir uma torre não é algo simples. Você vai ter que calcular quanto de ferro vai na torre, quanto de cimento, tijolos. Você vai ter que procurar um engenheiro, um arquiteto. Você vai ter que fazer uma planta. Você vai ter que ter uma licença para poder construir. Você não pode construir de qualquer jeito, você tem que ter uma licença, um alvará. Você tem que calcular. Por quê? Porque se você não calcular e começar e não for até o fim, você vai passar vergonha. As pessoas vão zombar de você. E nós vivemos em uma época em que as pessoas não estão mais acostumadas a fazer cálculos. As pessoas se casam, mas não calculam o preço do casamento. Eu quero casar. Mas você sabe o que é a vida de uma pessoa casada? Você já pensou como será a sua vida depois de casar? Não, é tão bonito casar. Os filmes mostram que é bonito, as novelas mostram que é legal. Minha vizinha casou, minha prima casou, meu irmão casou, eu quero casar também. E as pessoas vão e casam sem calcular. E depois, elas não entenderam o que é o casamento, e aí querem viver como solteiros, estando casados. E nós estamos vendo uma crise hoje nos casamentos. Nunca houve tanto divórcio como nos nossos dias. A porcentagem de divórcio vem aumentando a cada dia. Porque as pessoas entram num relacionamento sem pensar. Não calcularam. O homem não calcula que ele vai ter que ser homem agora. Que ele vai ter que cuidar da sua esposa, que ele vai ter uma família, que ele não... Algumas coisas ele vai ter que renunciar. Ele não vai poder mais fazer algumas coisas que ele fazia quando ele era solteiro. Ele tem hora para chegar em casa, a esposa tem que saber onde ele está. Ele não pode mais ficar jogando videogame enquanto a esposa sai para trabalhar. Ele tem que aprender a enfrentar as dificuldades do casamento. Ele não pode, na primeira dificuldade, chorar no colo da mamãe. Ele não pode mais depender dos seus pais financeiramente, emocionalmente, geograficamente. A Bíblia diz: deixe o homem, o pai e a mãe, e una-se à sua esposa. Não é para morar no fundo da casa do pai. Eu nem faço casamento, pastor. Onde você vai morar? Ah, no puxadinho atrás da casa do meu pai. Então, eu não caso. Aluga uma kitnet. Seja homem, saia da sua mãe. Você quer casar? Seja homem. Aluga uma kitnet.
não pode depender financeiramente dos pais. Mas as pessoas não calculam, não pensam. As pessoas entram numa faculdade hoje e não calculam. Eu achei legal engenharia. Aí um ano que está lá, não é bem isso que eu queria, agora eu vou fazer paisagismo. Aí entra lá na outra faculdade, mais um ano, não era bem isso que eu queria. Agora eu vou fazer enfermagem. Na verdade eu nem sabia, mas eu tenho medo de sangue. Entrou na enfermagem e tinha pavor de ver sangue. Agora eu vou fazer matemática. Vocês conhecem alguém assim? As pessoas querem ter filhos, mas não calculam. Eu vou ter um filho porque é bonitinho, né? Aí tem o filho, leva lá para a mãe criar. Sabe o que é? Eu e minha esposa, nós trabalhamos. Então, mas você fez filho para outro criar? Quem pariu Mateus, é um ditado antigo, os mais novos vão aprender nessa manhã. Repitam comigo, quem pariu Mateus, que embale. As pessoas querem ter filhos, mas não calculam que terão noites de sono perdidas, tendo que ir no hospital porque está com febre, porque não calculam que terão que levar os seus filhos na escola bíblica, que terão que ensinar os seus filhos a orar, a servir a Deus, mas querem ter, porque é bonito, porque a outra teve, eu também quero. As pessoas não calculam quando vão entrar, não calculam o custo quando vão entrar numa empresa para trabalhar. Nós estamos vivendo uma época também que as pessoas não param em emprego nenhum. Você pega as pessoas mais experientes da tua igreja e vejam, o cara ficou lá 40 anos na mesma empresa, aposentou. O outro ficou lá 30 anos. Nós temos alguns senhores lá e senhoras em nossa igreja que ficaram anos na mesma empresa. E hoje as pessoas entram, dão mau testemunho porque não são comprometidos. Eu já ouvi de empresários que disseram assim, eu não contrato evangélico. Dono de uma padaria famosa em Bauru. Ele disse, eu não contrato evangélico, a pior raça que existe. Ele é evangélico também. Por quê? Porque as pessoas não calculam. Entram numa empresa e não sabem o custo que vai ser, as renúncias que terá que fazer. As pessoas hoje abrem um negócio, mas não calculam. O Brasil é o país mais empreendedor do mundo, é o país que mais abre empresas no mundo. Mas é o país que mais fecha empresas no mundo. 70% das empresas que são abertas no Brasil não passam de 1 ano. Porque as pessoas vivem um delírio, um devaneio. Eu quero abrir uma marmitaria. E aí, queima o feijão, não sabe fazer o arroz, não sabe administrar a marmitaria. Come toda a comida da marmitaria. Não calculam. E Jesus está dizendo que uma pessoa que começa a construir algo e não vai até o fim, essa pessoa será zombada.
Uma pessoa que se casa e não vai até o fim, as pessoas vão falar dessa pessoa. Uma pessoa que tem um filho e não educa o seu filho, as pessoas vão falar dela. Uma pessoa que começa várias faculdades e não termina nenhuma, as pessoas vão falar dela. Uma pessoa que não para emprego nenhum, as pessoas vão falar dessa pessoa. Vão zombar dela. Esse cara é instável. Essa moça é inconstante. Não para em nada, não termina nada, não começa e nunca termina. Nós vamos ver isso no governo. Obras paradas. Obras mal feitas. Nós tivemos aqui na nossa cidade o viaduto lá, 20 anos para ficar pronto. Vários prefeitos passaram e terminou daquele jeito. Dá até medo passar lá. Igreja. As pessoas fazem uma profissão de fé no batismo. Assinam um pacto da igreja. Mas não vão até o fim. Começam animados. Vai em todos os cultos, cultos de oração, escola bíblica. Você marca um culto sexta-feira, 11 horas da noite, para uma vigília, ele está lá. É contribuinte, é dizimista. Começa a construir bem a torre, mas daqui a pouco já começa a desanimar, já começa a ver defeito na pregação, no louvor, nos irmãos. E aí, o sofá, porque os sofás hoje são confortáveis, é daqueles que estica assim. E aí o sofá está gostoso, é domingo à tarde, tem jogo, depois já emenda o Faustão, tem Fantástico, e hoje eu não vou. Isso não acontece em nossas igrejas, graças a Deus. O cara compra um sítio, olha que bênção. Aí ele compra um sítio, aí tem um lago, aí ele compra um jet ski, é domingo à tarde. Mas e o compromisso que você fez diante de Deus e diante da igreja no dia do seu batismo? Mas não é bem assim. A água está morna. Pastor Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores do século XX, ele diz assim numa pregação: o dia que você tiver com câncer, vai para o seu sítio. Não vem para a igreja não. Fica lá na piscina. Eu não pregaria assim, né? Quantas coisas você abandonou pela metade em sua vida? Você que está aqui nessa manhã. Quantas coisas? Você tem cumprido com a profissão de fé que você fez diante de Deus e da igreja? Jesus disse: calculem o preço, há um custo para ser meu discípulo. Vocês terão que renunciar muitas coisas por meu nome. Vocês terão que orar, ler a Bíblia, pregar a palavra, cultuar, investir tempo, dinheiro, dons. E se vocês não calcularem, vocês vão passar vergonha. Vocês passarão vergonha. Vocês conhecem crentes que começaram animados e hoje estão perdidos? Vocês conhecem? A torre estava ficando bonita. E agora parece aquelas construções abandonadas. Vocês viram como fica feio? Fica uma coisa feia. Era melhor não ter começado, não é assim? Vocês já viram construções que está há anos ali, ó, os ferros vão apodrecendo, vão enferrujando, vai crescendo mato. É assim a vida de uma pessoa que faz uma profissão de fé e não vai até o fim. É isso que Jesus está falando. Qual é o custo do discipulado? Em primeiro lugar, é comparado a alguém que vai construir uma torre. Em segundo lugar, é comparado a um rei que vai para uma guerra. Verso 31 ao 32.
Ou qual rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Jesus novamente dá outro exemplo. A multidão está seguindo ele. Ele disse: vocês querem ser meu discípulo? Não será fácil. Não será brincadeira, é como uma guerra. E de novo ele diz: você deve se sentar. Se sentar e consultar. Para construir a torre é sentar e calcular. E agora ele dá um outro exemplo. Um rei que tem 10.000 soldados. E ele fica sabendo que um outro rei está vindo contra ele. Com 20.000. E agora o cálculo aqui é mais complicado do que a torre. A torre, caso você não termine, você terá um prejuízo financeiro, você vai passar vergonha. Agora aqui no caso da guerra, se você não calcular, o custo será muito sangue, inclusive o seu. Não é como a torre já é algo complicado. Mas agora Jesus, ele torna ainda mais complicado a vida cristã. Ele diz, é como alguém que está em guerra. Muitos sociólogos, eles concordam que nós vivemos um tipo de guerra em nossa sociedade. Guerra ideológica, guerra cultural, guerra ética e moral. Nós estamos vendo a cultura da nossa sociedade tentando relativizar a moral, dizendo que o que é errado não é mais errado. E nós estamos no meio desta guerra. E, de certa forma, o local onde você trabalha é influenciado por esta guerra. Nós vamos ver isso nas empresas. A relativização da ética nas empresas. As pessoas fazem de tudo para vender, para bater a meta. E às vezes acabam sendo imorais, corruptos. Essa guerra também está nas escolas. Os nossos filhos estão sendo bombardeados pela relativização da moral. Matar uma criança não é algo tão grave, agora é aborto. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós estamos vendo a relativização da moral na questão do casamento, do sexo. O sexo antes do casamento não é mais visto como algo errado, como os nossos avós viam. Há uma relativização da moral. Não é tão errado. E a igreja tem sido também, ela tem sido bombardeada. Ela tem sido pressionada para ceder. Há uma guerra. E quando você se torna discípulo de Cristo, não dá para se esconder desta guerra. Você não pode ficar neutro. Na escola vão ensinar o evolucionismo para os seus filhos. Você não pode ficar neutro. Não dá para, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou viver a minha vida. Os monges tentaram fazer isso, não deu certo. Vamos nos isolar do mundo, vamos criar um ambiente totalmente evangélico. Vamos fazer um bairro só de evangélicos, a Nova Canaã. Já tentaram fazer isso. Um residencial, só vai morar evangélico. Imagina o quebra-pau no dia da assembleia. Não dá para se isolar. O discípulo de Jesus, ele deve ter uma posição diante das propostas da sociedade. Estão querendo legalizar o uso de drogas. Usar droga de forma recreativa. O Uruguai já aprovou. Há uma pressão, há uma guerra. E você vai ter que se posicionar. Ou você
luta ou você se rende. Não tem outra opção. E é o que muitos têm feito. Existem pessoas dentro da igreja. Eu ouvi outro dia alguém dizendo, a união entre duas pessoas do mesmo sexo, eu não sei se é tão errado assim. Eles se amam. Será que Deus faria uma coisa dessa? Outro dia eu ouvi de uma moça que foi criada na igreja, foi apresentada na igreja, fez parte no meio batista tem um grupinho das meninas lá, Mensageiras do Rei. Foi batizada, aí foi para a faculdade. Aí esses dias ela veio me falar, eu não vejo aborto assim como uma coisa tão errada. Ou você luta, ou você vai se render. E talvez tenha pessoas aqui nesta manhã que já se renderam. Porque a mídia vai mostrando as novelas, os filmes, os seriados, eles vão mostrando como algo normal. E você vai cedendo. Mas nós estamos em uma guerra. O casamento não pode ser de qualquer jeito. A nossa sexualidade não pode ser tratada de qualquer jeito. Nós não podemos fazer uso de substâncias que alteram a nossa consciência, a nossa sanidade. Nós não podemos fazer uso de drogas. Nós não podemos praticar o sexo como nós achamos. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é adultério, é pecado. Sexo com pessoas do mesmo sexo é pecado. Aborto é pecado. Deus não nos deu direito de tirar a vida. Mas quando começa a vida? Ninguém sabe, os cientistas não sabem. Leia Salmo 139. É Salmo 139? Meu consultor aqui. Começa na concepção. Nós estamos numa luta, mas Deus nos deu armas para lutar, irmãos. 2 Coríntios 10:4 diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus nos deu oração. Deus nos deu a Bíblia, que é a espada do Espírito. Deus nos deu o culto, a ceia, o batismo. Deus nos deu a vida em comunidade. Mas existe uma luta pessoal que você vai ter que enfrentar, sozinho. Você terá que enfrentar sozinho. São as suas fraquezas. Cada um de nós tem as suas fraquezas e muitos são diferentes. Talvez a minha fraqueza é diferente da do pastor Davi, do pastor Rafael. E nós teremos que lutar, porque é uma guerra. Eu assumi um compromisso de ser discípulo de Cristo. Existe uma organização que é muito antiga, que é o AA, que é o Alcoólatras Anônimos. Eles dão algumas ferramentas para as pessoas, para que elas lutem contra o vício. E isso serve para todos nós. Eles dizem o seguinte, você tem que evitar, você não pode ir nos lugares que você ia, você não pode andar com as pessoas que você andava, e você não pode falar sobre as coisas que você fazia. Então alguém que foi alcoólatra, ele não pode mais ir no bar. Não pode. Eu vou lá tomar uma guaraná e comer uma paçoca. Não pode. Ele não pode mais andar com a turminha do happy hour, a turminha do boteco. Ele não pode. Nós incentivamos, quando alguém se converte, a não abandonar as amizades, mas em alguns casos a pessoa tem que parar de andar. Nós incentivamos o seguinte, chama os seus amigos para vir para a igreja. O cara não quer, não dá para andar junto.
porque a ideia deles é outra, o estilo de vida deles são outros. Não dá. Então lugares, pessoas e conversas. O cara que foi usuário de droga, ele não pode ficar falando. Ele não pode ver filmes com imagens de drogas, cenas. Ele não pode. E isso vale para todas as áreas. Qual que é o seu problema? É imoralidade sexual? Você não pode passar em certos lugares. Você não pode ter relacionamento com certas pessoas. Algumas pessoas não podem nem ter mídias sociais, não pode ter Facebook. Algumas pessoas não podem nem ter acesso à internet. Isso é uma guerra. Uma vez eu falei para um rapaz, falei, você vai cancelar tudo, todas as suas mídias sociais, você não pode ter smartphone, você vai ter que ter aquele celularzinho antigo, que só faz ligação. Combinado? Combinado, pastor. Virei as costas, Facebook, fez tudo. Sabe o que aconteceu? Ele está divorciado e nas drogas. E ele pregava. Ele é bacharel em teologia. A vida cristã não é uma brincadeira. Algumas ruas você não vai poder passar mais. Se o seu problema é com pornografia, você não pode ter acesso à internet. Se você for usar o computador, tem que ser com alguém do lado. Se você mora com seus pais, tem que ser com seu pai. Ou taca fora o computador, joga fora. O que Jesus disse? Se teu olho te faz pecar... O quê? A vida cristã é radical. Os homens mais piedosos que eu conheci da história, homens que já morreram, eles não tinham nem televisão. Pastor Leonard Ravenhill não tinha televisão. Pastor David Wilkerson não tinha televisão. Mas eu vou ficar desatualizado. Não vai. Se isso te faz pecar, corta. Se você não tem controle sobre o controle remoto, corta. Você não pode ter Netflix. Você não pode ter televisão. Você não pode ter celular. Você não pode ter Facebook, Instagram, Twitter. Se essas coisas te levam a pecar, corta pela raiz. É uma guerra. Se você não cortar, você vai morrer. Porque o exército inimigo está vindo com muitos soldados. O diabo não está brincando. O diabo é como um leão que quer te devorar, que quer te despedaçar. E nós como pastores, a gente sabe disso. Nós não começamos ontem. Nós já vimos muitos jovens sendo destruídos pelo diabo. Jovens que tocavam, que cantavam, que tinham o dom da palavra, que era uma bênção dentro da igreja. Mas que não ouviram os seus pastores. O pastor fala, não namora com essa pessoa. Hoje as pessoas nem consultam mais a gente. Eles comunicam. Outro dia eu cheguei para um casal, eles em crise, dando trabalho. Eu falei assim, vocês nem deveriam ter casado. Agora casou, agora vai aguentar um ou outro. Agora você vai ter que ficar, porque Deus abomina o divórcio. Mas não consultam, comunicam. Esses dias eu não fiz um casamento. Falei, não vou e não faço. Porque as pessoas querem fazer de qualquer jeito. A Bíblia diz, obedeçam os vossos guias. E nós vamos ter que dar conta de vocês.
Os pastores vão ter que dar conta das ovelhas. Nós temos que orar, nós temos que aconselhar, exortar, preparar sermão para vocês. Porque vocês são preciosos, são ovelhas compradas com o sangue de Jesus. Jesus pagou um alto preço por você. E o diabo, ele está doido para te destruir. O mundo, o diabo e a carne, essa trindade do mal está vindo contra você. Há uma guerra. E nós, muitas vezes a gente vê o cara, ele vai ser atingido, porque ele está distraído, é o devaneio. E a gente, como pastor, vai lá e chacoalha o cara, fala, acorda! Para com isso, você está faltando demais nos cultos. Isso aí não é que a gente quer volume dentro da igreja. A gente sabe que se ele ficar faltando, ele vai ser atingido. O inimigo vai destruir a vida dele. Amigo, acorda, você não tem feito devocional, você não lê a Bíblia. Dá para ver na sua cara que você não tem andado com Jesus. Quando alguém anda com Cristo, é nítido. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, diz que ele brilhava. A gente vê quando uma pessoa não está bem. E nós falamos, exortamos, porque a gente está preocupado e a gente conhece, Deus nos colocou ali e nós já vimos muita coisa nesse tempo que somos pastores. Esse ano eu completo 11 anos na mesma igreja. Eu vi, Deus me deu a oportunidade de ver. Eu sei do que o diabo é capaz. O que ele pode fazer e o que ele quer fazer com a tua vida. E Jesus disse, vocês estão numa guerra. Nós teremos que lutar contra o diabo, o mundo e a nossa carne. 1 Coríntios 9, 26 e 27 diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo sabia que não era brincadeira, então ele disse, eu esmurro o meu corpo, e não é literalmente. Ele está usando uma figura de linguagem, ele está dizendo, eu renuncio muitas coisas que são até legítimas, mas eu sei que isso aí pode me levar a cair, então eu coloco restrições para a minha vida, para que eu não caia, para que eu mesmo não venha a ser reprovado depois. Efésios 6, versículo 10 e 11 diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para ser discípulo, você vai ter que calcular o custo. É como alguém que vai construir uma torre. E é como alguém que está prestes a enfrentar um grande exército. É como alguém que está em guerra, não é brincadeira. Tem um vídeo do John Piper, famoso. Estamos em guerra. Depois você vê lá. Use o YouTube para coisa boa. Fica vendo a Anitta. Né? Esse texto ele fala sobre o custo do discipulado. É como alguém que vai construir uma torre e é como alguém que vai a uma guerra. Construir uma torre, você vai ter que orar, ler a palavra, pregar, cultuar, investir. Olha o verso 33. Assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. É uma vida de renúncia. As pessoas estão querendo criar um cristianismo personalizado, de acordo com o que eu acho. Eu não preciso ir ao culto todos os domingos. Eu não preciso dar minha contribuição. Eu não preciso me preocupar com o meu próximo. Algumas pessoas querem fazer do seu jeito, não é do nosso jeito, não é do meu jeito.
e nem do seu jeito. Jesus, ele estabeleceu os termos. É assim. Se você não renunciar tudo que você tem, se você não me amar mais do que tudo, se você não negar a si mesmo, se você não tomar a sua cruz, você não pode. Não pode ser meu discípulo. Por outro lado, esse texto vai mostrar a nossa incapacidade. O alvo aqui é mostrar que, mesmo quando nós fazemos, a nossa torre fica torta e feia. Você começa a orar, mas você ora como você deveria orar. Você lê a Bíblia como você deveria. Mas você está construindo a torre. E aí, é uma torre feia, hein? A sua torre, deixa eu te falar nessa manhã, você não sabe disso, mas é feia. É feinha, é torta. É capenga. Material de má qualidade. E isso acontece, esse texto, ele tem um outro propósito, mostrar para nós o custo, mas mostrar a nossa incapacidade. Porque se a gente começar a construir uma torre e achar que ela é bonita, sabe o que a gente faz? Põe um letreiro lá em cima ainda, com o nosso nome. Olha a torre que eu fiz. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse aqui, ó. Vocês lembram dessa passagem, não? Eu oro mais que ele, eu leio mais que ele, eu dou mais dízimo do que ele, eu jejuo mais do que ele. A ideia deste texto é mostrar para nós também a nossa incapacidade. Jesus mostra que é difícil. E o que os discípulos deveriam fazer? Senhor, eu não consigo. Eu não consigo fazer uma torre como o Senhor quer. E quando a gente começa a construir uma torre e achar que ela está boa, a gente cai no que aconteceu lá atrás. Vocês se lembram de uma outra torre que Deus abominou? Gênesis, capítulo 2, verso 4. Qual é o nome dessa torre? Escola bíblica? Babel. Gênesis 11, do verso 2 ao 4. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinar e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Isso vai acontecer com todos nós. Eu vou orar, eu vou ler, eu vou pregar, eu vou investir. E o orgulho pode entrar no meu coração por causa disso. Então a proposta desse texto é que vejamos como o discipulado, como o discípulo deve viver, que é algo custoso. E quando nós calculamos o nosso saldo, a gente descobre que nós não temos como pagar para construir essa torre. Jesus diz, sentem e calculem. E ao calcular, a gente vai ver, eu não tenho saldo suficiente, Senhor. Porque o nível do discípulo é alto, é como o mestre. A torre tem que ser como a torre que Jesus fez. Não pode ser de qualquer jeito. Nós não vamos orar como nós devemos. Nós não vamos ler como nós devemos. Nós não vamos pregar, nós não vamos investir. Nós não vamos resistir o pecado em todo o tempo. Nós vamos falhar. Em algum momento você vai falar mal de alguém. Em algum momento você vai murmurar. Em algum momento você vai escandalizar outras pessoas. Você vai se irar além do que deveria. Você vai agir com estupidez. Você vai agir com imoralidade. Você vai olhar para outra mulher que não é a tua esposa. Você vai cobiçar a mulher de outra pessoa. E eu não estou dizendo isso para que você fique confortável em seu pecado. Porque todo pecado traz dor, traz sofrimento. Eu estou dizendo isso para que você saiba que você não tem condições de construir uma torre com suas práticas espirituais. O saldo não bate. E isso é para que o homem entre mesmo em desespero e diga, então
quem me livrará deste corpo? Eu sou um miserável homem, como disse o apóstolo Paulo. Quem vai me ajudar então? Jesus Cristo nosso Senhor. Ele deixou a sua glória, e Ele construiu não uma torre, mas uma escada até o trono de Deus. Ele construiu uma ponte, e antes de fazer essa ponte, Ele calculou o preço. Cristo não usou tijolos e nem argamassa. Não, Cristo usou 2 vigas de madeira e alguns pregos, e com isso Ele fez uma ponte até o trono da graça de Deus. Para sermos discípulos de Jesus, devemos avaliar o custo e vermos que não temos como pagar, mas descansarmos em Cristo, porque Ele pagou por nós. Ele criou um caminho até o trono da graça, um caminho banhado em sangue. Para sermos discípulos, nós devemos avaliar o custo e vermos que nós estamos em uma guerra. Esse texto mostra que nós teremos que guerrear contra o mundo, o diabo e a carne. Mas esse texto também nos diz que existe uma guerra pior do que a nossa guerra contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. A Bíblia diz que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Esse texto diz que todo homem sem Cristo, ele está em guerra contra Deus, e Deus está vindo contra ele. Deus vem ao encontro do homem, e não adianta se esconder atrás de uma árvore. Os nossos pais pecaram e eles se esconderam atrás de uma árvore, e Deus veio até eles. Em juízo, em julgamento, não dá para se esconder. E Cristo, sabendo disso, que um exército poderoso estava vindo contra nós, o exército do seu Pai. Sabe o que Ele fez? Ele deixou a sua glória e foi ao encontro do Pai em nosso lugar, carregando os nossos pecados. E Cristo sofreu toda a ira que eu e você deveríamos sofrer. Mas ao sofrer a ira de Deus, Cristo conquistou para nós um acordo de paz e uma nova cidadania. Nós nos rendemos ao Rei, porque o Filho do Rei morreu em nosso lugar e apaziguou a ira do Rei. E como soldados de guerra, conquistados, nós fomos conquistados por um rei superior. E a Bíblia diz que Ele nos transportou do império em que nós estávamos, o império das trevas, e nos levou para o reino da luz. Mas a Bíblia diz que Cristo vai voltar novamente. E quem não estiver em Cristo vai enfrentar o exército de Deus, do Deus vivo. Cristo está voltando. E Jesus está dizendo o seguinte: se você ainda não fez o seu acordo de paz, o exército que está vindo contra você é muito superior. Sente agora e faça um acordo de paz para que o outro rei não te destrua. Cristo está voltando. Mateus 24, 30 e 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Jesus está vindo com o seu exército. E Cristo disse o seguinte: olha, está em tempo, faça um acordo de paz. Você já calculou o custo? Com a sua moral, você não pode ir até Deus. Você não é capaz de se achegar no trono de Deus com a sua moral. A sua torre não chega aos céus, mas Cristo fez uma ponte para você. Você não pode vencer o exército de Deus, mas Cristo conquistou um acordo de paz para todos aqueles que nele confiarem. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Não se esconda atrás de uma árvore, não se esconda atrás da sua moral. Se esconda atrás da cruz de Cristo nesta manhã. Há um custo, não é brincadeira ser discípulo. Os irmãos morávios, aquele que eu falei deles no início, por terem sido salvos por Jesus Cristo, se tornaram discípulos de Jesus. E eles aprenderam com o Mestre. Eles sabiam que a vida cristã é uma vida radical, uma vida de renúncia. Eles se venderam. E foram para uma ilha distante como escravos para pregar o evangelho àquele povo. E no dia da despedida, eles estavam no porto, se despedindo da sua família e da sua igreja. Um grupo de oração, e diz que todos choravam intensamente, pois eles sabiam que eles não veriam mais aqueles dois jovens. Nunca mais eles veriam o rosto daqueles dois jovens. E quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram dentro do navio e gritaram as suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sofrimento. Ser discípulo de Jesus não é brincadeira. É viver agora de maneira que a nossa vida glorifique a Cristo por tudo que Ele fez por nós. Como você tem vivido? Numa ilusão, achando que é crente, com um estilo de vida todo torto? Você está enganado, amigo. Jesus falou: você não pode ser meu discípulo desse jeito. Se você não tomar sua cruz e não renunciar tudo quanto você tem, você não pode, eu não te quero. Mas para ser discípulo de Jesus, o próprio Jesus pagou o preço para fazer de nós seus discípulos. Eu não consigo. Você pode dizer nesta manhã: pastor, eu não consigo. Então venha para Cristo. Venha para Jesus nessa manhã e se proste diante dEle. Jesus, eu não tenho forças. Eu tenho sido muito tentado, eu não tenho conseguido vencer as tentações. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de orar. Eu vim para esse retiro aqui porque me chamaram. E tem uma mocinha que eu estava meio de olho nela. Eu vim para esse retiro aqui porque tinha um rapazinho bonitinho e tal. Eu nem vim pensando em Jesus, nada, mas Jesus te catou nessa manhã. E te pôs na parede. E te tirou do seu devaneio. Falou: acorda, filho. Talvez essa seja a sua última pregação. Foi ontem, antes de ontem, jovens morreram da nossa cidade. Vocês viram a reportagem? Jovens como vocês. Tinha uma vida inteira pela frente, acabou. Talvez hoje seja a sua última pregação. Talvez essa seja o meu último sermão, por isso eu não posso desperdiçar. Por isso, Jesus te chama nessa manhã. Você não consegue ir até o trono de graça, mas eu fiz uma ponte para você. Você não consegue vencer a Deus, mas eu fiz um acordo de paz. O que eu faço, pastor? Para viver de acordo com a vontade de Deus, se renda a Ele nesta manhã. Nós vamos cantar. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, vem aqui, ó, se proste de joelho aqui, ó. Ah, mas eu tenho vergonha, eu vou sozinho. Sua vergonha vai impedir você de ter a maior experiência da sua vida? Não ligue para o que os outros vão pensar, o que vão falar. Mostre publicamente que você quer Cristo nesta manhã, mais do que todas as coisas. Eu quero me entregar a Jesus, e eu quero depois cumprir a ordem do batismo. Você que ainda não é batizado, eu quero me batizar. Eu quero mostrar publicamente que Cristo me salvou,
o velho homem foi sepultado, e o novo homem ressuscitou com Cristo. Se você ainda não é batizado, ainda estava em dúvida, se entregue a Jesus nessa manhã e cumpra esta ordenança. Eu quero me entregar a Cristo de verdade. Eu não tenho forças, mas eu vou na força do meu Deus. Enquanto nós estivermos cantando, se você ainda não se entregou a Jesus, não deixe para outro dia, faça isso nessa manhã. Venha, se ajoelhe aqui, ore. Peça em oração. Senhor, me salva nesta manhã. Se você já é um crente, que já professou a sua fé, você já se batizou, mas tem vivido como alguém que não é discípulo, tem vivido como uma pessoa mundana, peça perdão nesta manhã. Se reconcilie com Deus nessa manhã. Reforce o seu compromisso que você fez diante de Deus e diante da igreja. Você fez uma profissão de fé. E se você não tem vivido de acordo com a profissão que você fez, você está em devaneio. Feche seus olhos, vamos buscar a Deus. Vamos orar. Esse momento que Deus nos dá de retiro é uma bênção de Deus para as nossas vidas. É um privilégio. Quantas pessoas gostariam de estar aqui nessa manhã, mas não podem? Alguns estão trabalhando. Alguns estão em lugares que não têm uma programação como essa. E Deus te deu. É graça do Senhor. Se entregue a Jesus. Faça um compromisso com Ele nessa manhã. Senhor, eu quero te servir, Pai. Eu quero ser teu. Eu quero que o Senhor seja meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Oh Deus, abençoe estes jovens, Pai, esta igreja, adolescentes, Pai, que estão sendo cercados por Satanás, ó Deus. Não os deixe cair em tentação, Pai. Livra eles, ó Deus, da imoralidade sexual, das drogas, da perversão, Pai. Livra eles, ó Deus, do homossexualismo, Pai. Livra eles, Senhor, do ceticismo que está influenciando a nossa cultura, ó Deus. Quebra corações nesta manhã, Pai. Que o Teu Espírito Santo enche este lugar, que haja um derramar do Teu Espírito. Que as nossas vidas sejam transformadas, ó Deus. Que nós sejamos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, sal e luz neste mundo. Que o mundo, ao olhar para a igreja, veja que nós não somos como eles. O nosso estilo de vida é diferente, o nosso lazer é diferente, a forma como gastamos o nosso dinheiro é diferente. Que o mundo, ao olhar para nós, veja que o nosso casamento é diferente, a maneira como educamos nossos filhos é diferente. Que o mundo veja em nós o brilho de Jesus Cristo. Salva pessoas nessa manhã, Deus. Salva, Senhor. Salva este jovem que está perdido, Pai. Essa adolescente que está perdida, Senhor. Salva ela nesta manhã, Pai. Muda o coração dela como o Senhor fez um dia, Pai. Com muitos dos Teus filhos que estão aqui hoje, ó Deus. Fala com Deus nessa manhã. Peça perdão. Peça perdão pela forma como você tem vivido. Não é crente alguém que não lê a Bíblia. Não é crente alguém que não ora. Não se iluda. Não é crente alguém que não cultua Deus. Não é crente alguém que não vive em santidade. Não é. Se o diabo mentiu para você, não acredite nesta manhã.
O discípulo de Jesus, ele se parece com Cristo. Mude, transforme a sua mente nesta manhã, não se conforme com este mundo. Venha a Jesus, corra para Ele. Fala com Deus. Vamos levantar um clamor, vamos orar. Se coloque em pé no seu lugar. É um tempo maravilhoso, você pode falar, você pode bradar nesta manhã, você pode gritar, você pode chamar a presença de Deus para a sua vida. Você pode sair daqui cheio do Espírito Santo. Aproveite esta manhã para buscar a Deus.